Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que eu anuncio o lançamento de uma obra que eu traduzi ano passado para Faro Editorial e que foi muito bem preparada e finalmente está aí à disposição de vocês. É o livro A Mitologia Científica do Comunismo, do historiador romeno Lucien Boyat. Na verdade, eu estou falando o nome dele assim porque eu traduzi esse livro do francês. Como vocês sabem, os romenos, é muito comum que uma série de autores romenos vertam suas obras para o francês. A gente tem o caso do Cioran, que chegou a ser um grande prosador francês, etc. E no caso do Lucien Boyat, então, a edição a partir da qual eu fiz a tradução é a edição francesa dessa obra, que foi publicada em 2002, portanto está saindo aqui no Brasil com 22 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca, porque esse é o livro de que nós precisávamos para compreendermos com fundamentação, não apenas teórica, mas, sobretudo, fundamentação histórica, listas de fatos concretos, documentos oficiais, etc. Esse é o estudo de que nós precisávamos para que a gente conseguisse medir o juízo do Olavo de Carvalho, segundo o qual o comunismo é uma cultura. Ele dizia: o comunismo vai se metamorfoseando, tem um poder enorme, vai se renovando, vai se projetando, vai se adaptando. Não dá nem para você dizer que o comunismo é uma ideologia, porque a ideologia é caracterizada por estruturas fixas. O comunismo, mais do que isso, é uma cultura, porque ele envolve inúmeros componentes próprios de uma cultura. E é o componente mitológico que Lucien Boyat analisa minuciosamente nesta obra. Esse livro tem uma importância especial para todos os estudiosos de filosofia moderna e filosofia política, porque o primeiro capítulo é uma reconstituição da obsessão do ser humano em sair da história, em olhar para a utopia, o não lugar, aquilo que não existe no tempo presente. Portanto, em primeiro lugar, Lucien Boyat mostra as raízes do que virá a ser a ideologia comunista para que a sua mitologia consiga ser suficientemente explorada. Quais são esses componentes? O milenarismo, que tem sua origem na Idade Média e foi minuciosamente estudado pelo John Gray no livro Missa Negra, e não preciso nem dizer pelo Eric Voegelin nos seus estudos sobre o intercurso entre religião e política. Então você tem esse componente milenarista fortíssimo, mas evidentemente toda a mitologia iluminista em torno da divinização da razão. Então a fé na razão é um componente tão essencial quanto o milenarismo. Daí, mitologia científica do comunismo, porque todos os mitos propriamente iluministas que têm como cerne a ciência serão fundamentais para toda essa mitologia que, junto com a ideologia desenhada por Marx, mas alterada depois por seus sucessores e herdeiros, será o grande panorama por meio do qual a cultura comunista se propõe a interpretar qualquer fato da realidade, a criar formas de vida, a defender éticas especiais e, evidentemente, a viver em estado de permanente dissonância cognitiva. O grande interesse desse historiador romeno é justamente devolver às pessoas que foram contaminadas pela mitologia científica do comunismo e pensam segundo os padrões dessa cultura, segundo o linguajar dessa cultura, segundo os esquemas históricos de falseamento da história produzidos por essa cultura. O objetivo desse historiador é libertar as pessoas contaminadas por tudo isso, justamente dessa quantidade de superstições que elas juntam na sua cabeça, acreditando que por se agarrar à fé na ciência estão se libertando da superstição. Esse paradoxo é largamente explorado ao longo dessa obra fantástica, maravilhosa, que eu tive a honra de traduzir, porque além de tudo ela é extremamente bem escrita, bem amarrada, coesa
e nos provê de muitos dados históricos que provam o caráter de ser em constante metamorfose a cultura comunista, coisa que o Olavo de Carvalho ensinou e sobre a qual ele refletiu a vida toda, mas neste livro é como se nós, que não fomos alunos do Olavo de Carvalho, que não tivemos acesso a parte da sua obra que ainda não foi organizada, que não necessariamente acompanhamos o processo de elaboração de algumas das suas obras, em que ele examina de maneira mais clara a cultura comunista, ou mesmo aqueles que já leram O Imbecil Coletivo e não entenderam tão bem assim o furor do nosso saudoso filósofo Olavo de Carvalho contra a imbecilização da cultura, todas essas pessoas serão altamente beneficiadas pela leitura dessa obra, porque realmente é um panorama histórico que começa no milenarismo, passa pela fé na razão iluminista, analisa os componentes dos pais fundadores do comunismo, de Marx aos três, né, o tripé russo, Trotsky, Lenin e Stalin. Mostra que também de que forma que Stalin é o homem que vai repensar o nacionalismo. Aqui ele não diz quais são as razões, porque esse não é interesse, mas o interesse dele é mostrar que o Stalin, a certa altura, precisou resgatar os grandes heróis nacionais russos, porque havia naquele momento uma necessidade de criar um comunismo com pitadas nacionalistas. Por mais que Stalin fosse um internacionalista, ele tinha razões pragmáticas para estimular o patriotismo dos russos, sobretudo no contexto de Segunda Guerra Mundial, de forma que o grande contributo de Stalin para os estudos comunistas foi a questão do nacionalismo. Aqui vocês encontram a definição de nacional, que não por acaso é uma definição retomada hoje por Vladimir Putin na sua atuação política. Eu sempre tive a impressão que Putin é alguém que se vale da herança de Stalin e, de fato, por mais que ele tenha certas críticas, etc., ou que ele fale algumas coisas diferentes, a questão nacionalista, da maneira como o nacionalismo é posto na Rússia contemporânea, é uma recapitulação de algo que já foi posto em prática por Stalin no passado e que se tornou um componente fundamental da mitologia comunista, na medida em que foi a partir disso que surgiu o discurso que, enfim, enganou realmente meio mundo, de que a União Soviética estaria muito à frente dos países ocidentais, que os países ocidentais, em cerca de décadas, um pouco tempo, seriam todos ultrapassados pelos soviéticos, e teve os seus últimos ecos na corrida científica ao longo da Guerra Fria. Então, se você quiser ter uma visão, um panorama histórico muito bem amarrado, muito bem desenhado, devidamente articulado com o iluminismo, do qual Marx foi herdeiro, sim. E também ao componente milenarista, que é fundamental ao comunismo, já que o comunismo é um milenarismo. Se você quiser ter essa visão do comunismo articulada à história e evidentemente amparada por uma série de documentos concretos, provas, jornais da época, a propaganda toda de Estado, você tem aqui um livro valioso, tá? Eu estou muito feliz de ter trazido esse livro. Eu precisei pedir um prazo extra para a Faro Editorial. Quero agradecer publicamente ao diretor da Faro, que ele me deu esse prazo. Falei, por favor, me deixe terminar esse livro, eu quero escrever uma introdução. Escrevi uma introdução muito breve para vocês entenderem a relevância dessa obra. E vou deixar aqui o link na descrição. Está na Amazon, não tem na minha livraria, mas tem na Amazon. Link está na descrição. Não demorem para comprar, porque é o tipo de livro que eu acho que vai esgotar. Vai esgotar pela qualidade da obra. Esse é um livro importante para professores de história. Esse é um livro importante para estudiosos do comunismo. Esse é um livro importante para os comunistas que são obrigados a ficar em dia com a literatura, com toda o trabalho anticomunista. Esse é um livro importante para todos os estudiosos da tradição, do conjunto de autores anticomunistas.
Eu até falei pro pessoal do Alta Linguagem que quando esse livro saísse eu ia avisar. Estão avisados, o livro saiu, tá? Então é isso. Eu queria dar um último recado aqui antes de encerrar esse vídeo, que é o seguinte, é uma coincidência maravilhosa. Quando me chegou esse trabalho para eu fazer, eu estava gravando um curso chamado Iluminismo e Revolução Francesa, em que eu mostro as origens intelectuais da Revolução Francesa na filosofia do século XVII. Eu faço toda uma reflexão para demonstrar que a navalha de Ockham termina na guilhotina, na lâmina da guilhotina. Então, aquela lâmina que Ockham defendeu como metodologia, na prática, tem um vínculo com a lâmina pesada da guilhotina, que ceifou vidas por nada, simplesmente porque fazia parte da mitologia do pensamento iluminista, justamente uma apologia do esquecimento. Essa apologia do esquecimento é a extensão final da navalha de Ockham. Enfim, eu tenho esse curso, é um curso em 15 aulas e eu quero dizer para vocês, se você é meu aluno e assistiu esse curso, fique feliz, porque esse livro começa onde o meu curso termina. A última aula, o meu curso Iluminismo e Revolução Francesa, serve como preâmbulo para você ter um aproveitamento integral dessa obra. Porque todo o primeiro capítulo recapitula uma série de coisas que eu digo ali. Mas é incrivelmente sequencial. E isso não é por acaso. É justamente porque eu comecei a fazer esse trabalho em julho. E eu gravei o curso Iluminismo e Revolução Francesa entre setembro, outubro e novembro. Então eu estava trabalhando nesse livro. Então quando eu terminei a tradução do primeiro capítulo, eu uso esse primeiro capítulo como, digamos assim, premissas ocultas desse meu curso. Então se você é meu aluno e assistiu ao curso Iluminismo e Revolução Francesa, saiba que a continuação do curso, se você gostou dele, é esse livro aqui. Bom, e se você ficou curioso, vou deixar também na descrição o link para o meu curso Iluminismo e Revolução Francesa. Muito obrigada pela companhia. Não deixem de ler essa obra fantástica e até a próxima.